Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nossa aula de hoje de Geografia, nós vamos aprender um pouco das formas de relevo. Na aula passada aprendemos aí sobre as placas tectônicas, né, e seus limites, né, os agentes transformadores da litosfera. E através da ação desses limites, né, os limites convergentes, divergentes e transformantes, nós podemos perceber que eles geram algumas modificações em nosso planeta Terra, né, na nossa litosfera. E essas modificações aí que ocorreram foram as formas de relevo, né? Então, quando nós estudamos componentes do relevo, podemos compreender as variações das paisagens existentes na superfície terrestre, né? Por quê? Esses componentes do relevo eles começam a dar formas, né, a nosso planeta Terra, né? E aí aparecem irregularidades, né? Algumas variações de altura e também de tipos de materiais, né? Muitas vezes trata-se de estruturas tão grandes que não conseguimos observá-las em sua totalidade. Por isso, é difícil exemplificar os diferentes tipos de relevo com base em fotos ou ilustrações, uma vez que o que vemos em geral é uma parte, né, de uma estrutura maior. A ilustração a seguir é um esquema que representa de modo simplificado as quatro formas principais de relevo. Nós vamos ter então a montanha, o planalto, a planície e a depressão. Vamos observar então a nossa imagenzinha. Aqui nessa imagem nós temos então as nossas estruturas e formas de relevo, né? Ao fundo nós vamos ter o que? As montanhas, né? Elas, né, são de formas o que? Pontiagudas. Vocês podem perceber que elas são formas pontiagudas, né? É quase como uma forma de um cone em cima delas, né? Temos também as depressões, que ela é dividida aí entre dois tipos. A depressão relativa, que é aquela depressão, né, é, é acima do nível do mar, né, ou seja, ela é uma depressão, né, um pequeno vale, né, bem arredondado aí. Temos também a depressão absoluta, que é aquela depressão abaixo do nível do mar, e ela é bem mais profunda do que a depressão relativa, né? É como se fosse uma concavidade, né? Um enorme buraco aí, né? É, onde que ela é bem abaixo do nível do mar. Nós temos também outra forma de relevo que é chamada de planalto. Essa forma de relevo, ela aparece, né? É, pequenas assim elevações, podemos dizer, bem abaixo aí das montanhas, né, das serras, onde que aparece como escarpas, formas de escarpas, né, que são consideradas formas de mesa, né. Ela é uma pequena elevação e em seu topo ela é mais, podemos dizer, plano, né, e não como as montanhas que são pontiagudas, nem como as serras que são, né, mais arredondadas. E por fim, nós temos aí as planícies, que são as áreas mais planas, né, aquelas áreas mais planas, como nós podemos perceber aí, áreas mais retas, né, possíveis de fazer até plantação, né, tipos de agricultura nela. Vamos falar um pouquinho de cada, tá bom? Primeiro, nós vamos falar das montanhas. Das montanhas. Trata-se de uma forma de relevo bastante visível nas paisagens, né? Representam as maiores elevações da Terra, com altitudes que chegam a superar 8.000 metros. Então elas são bastante altas aí, né? Bem elevadas, bem íngremes,
e elas são visíveis, né, na nossa paisagem aí, ou seja, o nosso relevo de montanhas ele é bastante visível. É o que nós conseguimos observar, né? E é o que vocês estão observando aí na imagem logo abaixo. Em geral, podemos definir montanhas como elevações com mais de 300 metros de altura em relação ao terreno em seu entorno, né? Olha aí para vocês verem aqui na imagem abaixo, né? Nós temos aí eh, uma pequena área mais plana, né? Podemos dizer aí uma pequena área aí de depressão e ao lado, bem abaixo, e podemos dizer que ao cercar essa depressão nós temos aí enormes montanhas, né? Elevadas montanhas que são aquelas formas pontiagudas, como eu falei para vocês, né? Na sua estrutura e até mesmo elas são aí em seus cumes compostas por neve, né? Porque elas são altas, né? São comparadas aí com elevações de até 300 metros de altura, então são bem íngremes. O agrupamento de várias delas constitui as cadeias de montanhas que podem ser de vários tipos, né? Um tipo bastante comum são as cordilheiras, como a gente falou aí, né, na aula passada. As cordilheiras, né, elas são que compostas na maioria das vezes com cadeias de montanhas mais jovens, né, geologicamente de algumas dezenas de milhões de anos. Mais jovens, gente, porque elas são formações recentes, né? São aquelas formações que ocorreram aí, né? Algumas dezenas de milhões de anos, né? Se fosse, né, bem mais de dezenas de milhões de anos, essas aí seriam formações mais antigas, formações de cadeias mais antigas. Essas cordilheiras aí, como nós temos abaixo aí a Cordilheira dos Andes, elas são a formação de cadeias, ou seja, um conjunto de cadeias montanhosas, né? Apresentam seus cumes pontiagudos e muitos altos, geralmente acima de 2.000 metros. Como eu falei para vocês, né? São os cumes, né? Pontiagudos e que aparece muitas das vezes aí até neve nesses cumes delas, porque elas estão bem acima, né? Numa altitude bem maior aí, né? Pode ultrapassar até 2.000 metros. Bem enorme, né, gente? Olha para vocês verem aí a estrutura dessas montanhas. E aí, como eu falei, aqui é a Cordilheira dos Andes, né? Se estende pela borda oeste do continente sul-americano e atravessa diversos países, né? Como Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. Então, olha para vocês verem que essa cadeia montanhosa aí, que é a Cordilheira dos Andes, ela então ultrapassa todos esses países aí, né? E ela é considerada uma formação, né, de montanhas jovens, né? Muito interessante. Se vocês quiserem pesquisar, né, mais à frente, é importante aí vocês também darem uma lida, né? Vamos então para outro tipo de cadeia montanhosa que são comuns no Brasil, que são as serras. Essas serras aí que nós vimos, né? É, todas as vezes que todas as vezes que passamos aí, quando vamos viajar ou como vamos, né? Visitar algumas cidades que são cercadas por essas serras, principalmente Ouro Preto, né? Nós temos muito, ela é cercada, né? Como se fosse cercada por serras ao redor. Aqui na nossa cidade também nós temos Pirapora, que conseguimos enxergar essas serras aí. Elas são frequentemente constituídas por morros mais antigos, localizam-se na borda de planaltos e apresentam cumes mais arredondados, em razão do desgaste ocorrido ao longo de sua existência, né? Então essas serras aí, gente, elas diferenciam muito das montanhas. Ah, professor,
Por que que elas não são igual montanhas? Por causa disso, elas apresentam o que, ó? Os seus cumes mais arredondados e não pontiagudos, e sua altura também ela não ultrapassa, né, 300 metros de altura, né, nem 3.000 metros de altura, né, nem 2.000 metros. Por quê? Porque elas são mais desgastadas, né? Elas foram desgastadas ao longo do tempo, sofrendo aí as ações como os intemperismos, né, erosões e assim por diante. E aí ocorreu o que? Com que elas formassem serras, né? Poderia ser até montanhas, mas com seus desgastes, né, ao longo dos anos aí, elas foram se transformando e se desgastando aí até se tornar serras. E é muito visível aqui no nosso território brasileiro, né? É comum ver esse tipo de serra no nosso território brasileiro. E como eu falei para vocês, conseguimos enxergar aí até mesmo aqui ao redor da nossa cidade. Se a gente for, né, parar para observar, nós temos bastante serras aí ao redor de nossa cidade. Conexões: altura e altitude. É importante distinguir a altitude de uma montanha de sua altura. Você sabe a diferença entre os conceitos? A altura se refere à dimensão verificada a partir da base de uma montanha ou objeto, como uma construção ou edifício. Já a altitude corresponde à dimensão obtida a partir do nível do mar. Observe essa diferença por meio dessa ilustração. Aqui, gente, a altura ela vai pegar a partir da base, né? Como está falando aqui base, porque é a partir da onde que ela foi a partir da onde que ela foi construída aí, né? E pegar da sua base e ser medida até o seu topo, até o final. Já a altitude, ela é pegada aí a partir o que? Do nível do mar. Como assim nível do mar? Né? Até onde que vai o nível do mar? Depois que no finalzinho do nível do mar aí, né? Até onde que ele encosta nas suas encostas aí, né? É medida então a altitude dessa montanha, dessa serra, né? Por quê? Aí é por isso que nós temos nossos enormes picos, né? Pico da Neblina, Pico da Bandeira, porque eles são considerados aí, né? Com uma altitude maior que o nível do mar, né? Então, essa daí é a diferença de altura para a altitude. Quando vamos medir a altura ela vai ser a partir da base, da onde que ela foi feita, né? Na nossa litrosfera, né? Litosfera, até o topo aí, né? Do seu cume. Já a altitude nós vamos medir a partir do nível do mar até o topo do seu cume. Ok? Planaltos. O termo planalto é empregado para designar áreas com, com relevo geralmente ondulado, com subidas suaves e altitude relativamente elevada. É comum ter ao menos uma dessas bordas escarpas, isto é, marcas de um desnível abrupto que denominamos escarpas. Muitas vezes as serras apresentam escarpas nas bordas dos planaltos. Alguns planaltos, como o Altiplano Boliviano e o Planalto de Tibete, foram formados entre as grandes cordilheiras. Desse modo, suas altitudes podem ultrapassar até 3.000 metros. Contudo, os mais comuns são os planaltos mais baixos, tal como o Planalto Central do Brasil, que ocupa boa parte do território do país. Nessa porção, situada mais ao centro, é comum vermos também formas como as chapadas e os chapadões, que são variações de planaltos, mas com dimensões menores. Então, gente, os planaltos eles são aí, né, considerados aquelas áreas aí onde que eu falei para vocês, né, elas estão
tem um pequeno encosta aí deles, são pequenos íngremes, né, como vocês podem ver, uma pequena elevação. E em cima elas são consideradas mais como planas, tá vendo? Quase que não tem tanta ondulação aí. Aqui nós temos um exemplo do salto do Rio Preto, né, na Chapada dos Veadeiros. Por quê? Ela tem sua pequena elevação, mas aqui, ó, ao topo ela é considerada como se fosse mais é, plana, né, e não tão arredondada, não tão aí, é, podemos dizer, possui aí nem tantas ondulações e mais aí áreas pouco planas, né? Por isso elas são chamadas de chapadas, né? Ou chapadões, porque elas são áreas bem extensas, pouco íngreme e com suas, né, os seus topos mais planos do que considerado aí as serras, né? Ao fundo lá vocês podem ver as serras que são áreas mais é, íngremes, né? Mais altas e que têm seus cumes mais arredondados, ok? E por fim nós vamos ter aí as planícies. Quem são as planícies? São essas áreas em geral relativamente planas, mas que também podem se apresentar levemente onduladas, né? Costumam ocorrer com altitudes baixas, mas muitas vezes logo abaixo de planaltos ou montanhas. Então ela é seguida aí de planalto ou montanha. E elas são aí, né, áreas mais planas, relativamente planas, né, porque algumas aparecem levemente ondulações. À medida que os terrenos mais altos são desgastados, pelo decorrer do tempo, seus sedimentos se soltam e vão parar nos locais mais baixos, acumulando-se em forma de planície. Então essas áreas aqui, gente, de planície, podem ser consideradas áreas aí mais planas e também áreas sedimentares, né, que são aquelas áreas onde que elas são, né, propriamente ao lado podemos dizer de um planalto, né, ou das montanhas. E o que que acontece? Quando esses tipos de rochas, né, planaltos e montanhas são desgastados, o que que acontece? Elas vão sofrendo, né, o desgaste, né, por tempo, né, através da erosão, através dos intemperismos. O que que acontece? Os restícios desses planaltos, dessas montanhas, eles vão sendo, é, podemos dizer, escorregados para baixo, né? E aí, quando eles chegam a essa superfície, o que que acontece? Eles soterram aquelas áreas que tem, né, vegetação, muitas das vezes até tem algum animal passando por ali, eles são soterrados e aí ocorre o que? Né, a compactação desse solo com esses restícios aí, né, dessas montanhas, desses planaltos, ocorrendo então, como nós falamos aí na última aula, as bacias sedimentares, né, ou as áreas sedimentares, que são aquelas áreas onde que tem, né, restícios de fósseis, restícios de vegetações, ok? Então, áreas de planície elas são consideradas aí áreas, né, sedimentares. Depressões. A depressão é uma forma de relevo que se caracteriza pela posição mais baixa que os terrenos adjacentes às áreas vizinhas. Pode ser classificada de dois modos. Denomina-se depressão absoluta quando a altitude é negativa, ou seja, situa-se abaixo do nível do mar. É o caso do Mar Morto, localizado a cerca de 400 metros abaixo do Mar Mediterrâneo, entre Israel e a Jordânia, na parte do continente asiático conhecido como Oriente Médio. Já a depressão relativa apresenta uma altitude mais baixa, que é a dos terrenos adjacentes, ou seja, aqueles terrenos que estão mais ao lado, né, mais próximo dele. Porém, ainda permanece acima do nível do mar, foi como eu expliquei para vocês lá na imagem, né? Acima. É o caso das expressões existentes no Brasil.
A exemplo de depressão sertaneja periférica situada no Nordeste brasileiro ao longo do curso do Rio São Francisco. Que são depressões, gente? São aquelas áreas, né, mais profundas, né? Ou seja, áreas mais profundas aí, como se podemos dizer, um vale, né? Essa depressão absoluta, absoluta aqui, ó, essa daqui é o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto ele é abaixo do nível do mar, né? Abaixo do nível do mar aí, Mediterrâneo, né? Porque ele é bem mais abaixo, né? Então ele é uma área bem mais profunda aí, né? É, com difícil acesso até então. E nós temos aí a depressão relativa, que é aquela depressão que áreas de vales, né? Que não são tão profundas quanto aquela depressão é, absoluta, porque ela está acima do nível do mar, né? Ok? E aí, gente, na página 19, vocês vão fazer aí as atividades. E na página 20 também tem uma atividade referente aí a essas, ao que nós explicamos hoje, tá bom? Então vocês vão ficar para casa aí essas duas páginas 19 e página 20, onde que vocês vão aí utilizá-la também como tipo de revisão aí da nossa matéria, ok? Eu quero encerrar aqui a nossa aula e dizer até a próxima aí, tá bom? Um abração, tchau, tchau.